Nós que aqui permanecemos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Capítulo de número 8. Versículos de 1 a 13. Neemias 8, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque é desfrutando da liberdade que vem de Ti, que nós podemos nos reunir na Tua casa nesta noite. Obrigado, Deus, porque nós podemos abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, refletir na Tua palavra. E posto, ó Deus, que é a Tua palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos, usa de misericórdia para com Teu servo, na transmissão da Tua verdade, ó Deus. E esta mesma misericórdia alcance também o Teu povo aqui presente, para que todos nós, ó Senhor, saiamos da Tua presença nesta noite, alimentados e transformados pelo poder da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. O livro de Neemias é o livro da restauração. E esse processo de restauração, encabeçado por Neemias, pode ser dividido em 3 etapas. A restauração física, onde os muros de Jerusalém e suas portas são restaurados, a cidade volta a ser protegida. A restauração social, onde a ordem política, social e religiosa de adoração, forma de adoração a Deus é restabelecida de maneira correta. E a restauração espiritual, promovida não por Neemias, mas pela palavra de Deus. E quando nós olhamos para a igreja
dos nossos dias, nós vamos perceber que a maior necessidade da igreja e a maior necessidade da nossa nação é a restauração genuína, verdadeira, promovida por Deus, que tem o governo sobre todas as coisas, uma restauração guiada e orientada pela supremacia da palavra de Deus, levando o povo a viver e a ter a sua vida regida de acordo com os desígnios do Senhor. Quando pensamos na igreja brasileira, olhando de uma maneira fria, objetiva, nós vamos perceber que 4 problemas sérios atingem a igreja. Estão presentes na vida da igreja. O primeiro e talvez mais danoso deles é o liberalismo teológico. Uma forma inadequada de ler, de compreender e de interpretar a palavra de Deus. O liberalismo teológico parte de um princípio da negação dos absolutos. E ao negar os valores e princípios absolutos, negam o próprio Deus. E transformam a igreja num agrupamento de gente guiada e orientada pelo relativismo. E aí já não há mais verdade concreta, mas tudo é relativo. O pecado é relativo, o erro é relativo, a fé é relativa, a bênção é relativa, tudo depende não da verdade revelada de Deus, mas da ótica pela qual você enxerga a situação. O liberalismo teológico acabou com as igrejas na Europa, tem destruído as igrejas na América do Norte e tem feito grande mal na igreja brasileira. O segundo problema que a igreja dos nossos dias enfrenta é o sincretismo religioso. Infelizmente, muitas igrejas que se denominam cristãs mantêm na sua prática os mesmos rituais e procedimentos dos pagãos. E não é difícil vermos igrejas, comunidades convidando pessoas a levarem as suas roupas para passar em bacia de sal. Ou alguns líderes que comandam programas de rádio ou televisivos pedir para que se coloque um copo de água de frente ao rádio ou em cima da televisão para que, terminado aquele momento, aquela água alcance um poder especial. O terceiro problema que a igreja vive hoje é a superficialidade da mensagem. Infelizmente, isso é uma crítica que nos atinge. Muitos pastores perderam o ânimo, o desejo de crescerem no conhecimento da palavra de Deus. E por não se encher desta palavra, se encontram vazios e incapazes de encher o seu rebanho com o alimento da palavra de Deus. Um grande servo de Deus do passado, ele já previa que tal coisa acontecesse. Quando os pastores, esvaziados da palavra, fariam longos discursos, ocupando o tempo do povo e não alcançando o coração
da igreja. Liberalismo teológico, sincretismo religioso, superficialidade da mensagem. E o quarto problema é uma ortodoxia morta. Vivemos um tempo de pastores sem conhecimento e vivemos também um tempo de pastores com muito conhecimento e pouca vida espiritual. Pastores com a cabeça cheia e o coração vazio. M. Bonds disse já que homens mortos tiram de si sermão mortos, e sermões mortos matam. O grande líder da Reforma Protestante, Martinho Lutero, disse que a pregação da palavra sem a unção só produz endurecimento do coração. Quando nós olhamos para a realidade da igreja, dos perigos que atingem a igreja e que ameaçam a igreja, podemos perceber uma profunda conexão entre o ensino das Escrituras e a fé viva e verdadeira. E podemos também perceber na história da igreja que todas as vezes que a palavra de Deus é exposta com poder e com fidelidade, então há uma profunda manifestação do Espírito Santo. E esse despertamento, essa manifestação, gera um despertamento espiritual na vida do povo de Deus e a transformação do povo de Deus. E eu queria falar sobre isso com você nesta noite. Eu queria olhar para o texto de Neemias e refletir com você nesta noite sobre como nossa fé pode ser reavivada. Como resgatar a beleza, a vivacidade, o ânimo, a grandeza da fé. Como voltar ao primeiro amor. Como restaurar esse desejo, essa intensidade, esse amor, e esse desejo, essa ânsia pelo Senhor na nossa vida. E olhando para esse texto, do versículo 1 ao versículo de número 6, a primeira coisa que eu e você podemos aprender é que a nossa fé pode ser reavivada, e a nossa fé será reavivada quando nós tivermos sede da palavra de Deus. Diz o texto, todo o povo se ajuntou como um só homem. Não era um simples ajuntamento, não era um agrupamento de pessoas, havia ali comunhão. Eles não estavam simplesmente perto um do lado do outro, mas estavam unidos e unidos de alma. E esta união não era em torno de um encontro social, de um evento da sociedade, mas era um encontro, um envolvimento, uma união em torno da palavra de Deus. O povo todo se ajuntou, como se fosse um só homem, como se fosse um só coração, como com um só desejo, com uma só vontade. E esta única vontade era que foi expressa através dos seus lábios, pedindo a Esdras que trouxesse o livro da lei do Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Ah, que maravilhoso! Toda uma cidade unida, pedindo para ouvir a palavra de Deus. Um povo com sede da palavra. Um povo ansiando pela palavra. Um povo desejando pela palavra. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. O propósito do povo era ter saciado a sua sede. E eles tinham sede da palavra. Eles desejavam ouvir a palavra e por isso que pedem a Esdras, traga a palavra. Não traga a palavra do rei de incentivo, não traga a palavra do sacerdote de incentivo, mas traga a palavra do Senhor escrita na lei de Moisés. Nós não queremos ouvir o sacerdote, nós não queremos ouvir os líderes, nós não queremos ouvir os anciãos, nós não queremos ouvir o rei, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Nós queremos ouvir Deus falar ao nosso coração.
O povo estava presente. E chama-nos a atenção que o povo se mantém ali firme, desde o nascer do sol até a alva. Se formos olhar para esse tempo, aproximadamente 6 horas reunidos, ouvindo a palavra de Deus. Eles se prepararam para aquele grande dia. Acordaram muito cedo. 6 horas da manhã e lá estava o povo na praça, pedindo: Esdras, traz-nos a palavra do Senhor escrito na lei de Moisés. O povo, havia no coração do povo uma expectativa de ouvir a voz de Deus. E ali eles permaneceram durante aproximadamente 6 horas, sem sair do lugar, sem reclamar do cansaço, sem reclamar da posição desfavorável, sem lamentar, mas animados, porque estavam ouvindo a voz e a palavra de Deus. E diz o texto que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, Esdras então estava num púlpito feito de madeira. E este púlpito feito de madeira é onde Esdras coloca o livro e é onde ele se encontra. E é interessante o simbolismo trazido para este versículo da palavra de Deus, porque diz que Esdras estava numa posição acima do povo, e é esta a posição que a palavra de Deus precisa ocupar na nossa vida. Ela precisa estar acima dos nossos pensamentos, acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos, acima do nosso conhecimento. A palavra de Deus precisa ocupar a prioridade do nosso coração. A palavra de Deus precisa estar acima da nossa vida, em todas as áreas dela. A palavra de Deus diz que Esdras abriu o livro porque estava acima dele. E não era Esdras que estava acima dele, mas o livro estava acima do povo. E ao abrir o livro, todo o povo se pôs de pé. E Esdras deu o livro. E antes de ler o livro, Esdras orou a Deus, pedindo para que Deus pudesse derramar do seu espírito sobre aquela reunião, para que Deus fosse ouvido por cada coração. E o povo que ouviu a oração de Esdras disse: amém e amém. Concordamos que seja assim. Por que a nossa fé muitas vezes é fraca? Por que muitas vezes duvidamos? Por que muitas vezes não avançamos e não alcançamos os objetivos que perseguimos? É porque na caminhada cristã nós perdemos o foco do que realmente é importante. Mas para que esta fé volte a queimar e arder dentro de nós novamente, é preciso que nós tenhamos sede da palavra. É preciso que nós tenhamos anseio pela palavra. É preciso que nós tenhamos disposição para ouvir e para buscar a palavra. A segunda coisa que esse texto nos ensina de como podemos reavivar a nossa fé, nós vamos encontrar do versículo 7 ao versículo de número 9, e nós podemos aprender que para ter a nossa fé reavivada, nós devemos ter sede da palavra, mas nós também devemos aprender a palavra. O povo estava desejoso de ouvir a palavra. Mas Esdras e os líderes espirituais, os levitas e os sacerdotes, eles não estavam e eles não se limitaram a falar e a ler a palavra de Deus, mas eles se dispuseram a ensinar a palavra de Deus. Esdras guiou o povo em oração, e esta oração pedia para que Deus fizesse presente ali, se derramasse ali, e o povo disse amém, amém, se inclinaram e adoraram ao Senhor. E a partir daí nós vamos então, em resposta a essa atitude de adoração a Deus, nós vamos ver os levitas, nós vamos ver os sacerdotes, os mestres da lei, percorrendo no meio do povo, e à medida que a palavra ia sendo lida, ela ia sendo explicada. E os levitas explicavam completamente o significado da lei de Deus, explicando o sentido de cada palavra lida, explicando a lei de forma que o povo pudesse entender, depreender o seu sentido e ter o discernimento do que ali estava sendo lido.
E é preciso entender também, queridos, que talvez você possa estranhar isso, mas há uma questão aqui que precisa ser levada em conta. A língua falada em Israel era o hebraico, mas a língua falada em Israel, via de regra, era o aramaico, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, não era uma língua conhecida por todo o povo, e o povo, então, os sacerdotes, ao lerem, eles traduziam na sua mensagem, mas o povo por si só não conseguia entender a palavra, e é isso que os levitas fazem, eles vão ensinando a palavra, eles vão ensinando e mostrando as verdades de Deus pacientemente, e você pode imaginar a cena, um grande número de pessoas reunidos, e aí eu vejo um monte de grupos se formando em torno daqueles que conheciam a palavra de Deus, e essas pessoas pacientemente ensinando a palavra de Deus. E sabe por que isso? Porque a palavra de Deus, ela não é dirigida somente ao coração, mas ela é dirigida também à mente. Toda pregação e todo ensino da palavra de Deus tem o seu lado racional. Não é somente emoção, é através do ensino da palavra que nós vamos produzir o entendimento da vontade de Deus no coração e na mente da igreja. E queridos, creia nisso, nada deve nos empolgar mais do que o estudo da teologia. E alguns pensam que teologia é coisa para pastor, para mestre, para doutor, nada, teologia é coisa para crente. Porque teologia nada mais é do que o estudo de Deus. O estudo que leva ao conhecimento de Deus. E sabe o que o crente precisa conhecer? Precisa conhecer teologia. Precisa conhecer o Deus que ele serve, que ele ama e que se revela pelas santas letras das Escrituras. Era isso que Esdras estava fazendo. Porque o conhecimento da verdade enche nossa mente de luz. E o povo que conhece a verdade, conforme declara Daniel no capítulo 11, versículo 32 do seu livro, é um povo, o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. E um grande teólogo americano chamado John Stott já disse também que crer é também pensar. O Deus das Sagradas Escrituras é um Deus que pode ser compreendido pela razão do homem. Mas esse conhecimento não está ligado somente à nossa mente. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver a palavra de Deus dizendo que o homem o povo uma vez que compreendeu a palavra de Deus, o povo chorou. E por que esse povo chora? E por que o ouvir da palavra de Deus e o entender e o receber o ensino da palavra de Deus leva o povo às lágrimas? É porque este povo não se limitou simplesmente a ouvir, esse povo não se limitou simplesmente a compreender, mas esse povo deu um passo além e fez um autoexame da sua vida, e ao ler a palavra de Deus, ele conseguiu perceber a santidade de Deus e a pecaminosidade dele, a verdade de Deus e a mentira no coração do homem, o quanto Deus era santo e o quanto ele era pecador, o quanto Deus era fiel e o quanto ele era infiel, e esse sentimento de tristeza e esse sentimento de dor leva o povo às lágrimas. A emoção aflora, não por puro emocionalismo, mas a emoção se manifesta através das lágrimas na face do povo, porque o povo entendeu a palavra de Deus. O choro do povo era o choro pelo pecado. O choro do povo era o choro pela desobediência. O choro do povo era o choro pelo desprezo à palavra e ao Deus da palavra. O choro do povo era o choro causado pela ignorância. Queridos, não se engane. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais motivos você vai ter para chorar por causa do seu pecado. O emocionalismo é inútil. Mas a emoção produzida pelo entendimento é o que alimenta o verdadeiro cristianismo.
A nossa fé é reavivada quando temos sede pela palavra, quando nós aprendemos a palavra e quando nós regozijamos com a palavra. Versículos de 10 a 13 nos mostra essa verdade. O povo compreendeu a palavra e chorou. Neemias, Esdras e os levitas, então, eles veem tudo aquilo e percebem claramente a derramar da presença de Deus sobre aquele povo. Mas aquele dia era um dia especial. Não era um dia de lágrimas, mas um dia de alegria. Não era um dia de choro, mas um dia de festa. E é isto que o povo, e é isto que tanto Esdras como Neemias, como os levitas vai dizer ao povo: não chore. Porque hoje não é dia de chorar, mas é dia de celebrar. Hoje não é dia de lágrimas, mas dia de riso. E o povo então é instruído a celebrar, comendo, bebendo e compartilhando do alimento e da bebida. Mas há no versículo de número 10 algo tremendo, uma afirmação que a palavra de Deus diz. Ele diz: olha, não vos entristeçais, tira as lágrimas dos seus olhos, não se derrame em pranto, enche o seu coração de alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E eu gostaria de olhar com vocês um pouco sobre isso, que a palavra de Deus quer nos ensinar declarando isso. Primeiro, quando ele diz a alegria do Senhor, o que é a alegria do Senhor? Ele não está falando do quanto Deus se alegra. E Deus estava de fato muito alegre nesse instante, mas ele está falando daquela alegria de Deus que atinge o nosso coração. Essa alegria que está em nós por causa da pessoa bendita do Senhor. Essa alegria causada e motivada em nós por causa do relacionamento que temos com o Senhor. Está falando de um contentamento dado por Deus, que só pode ser sentido e vivenciado quando nós estamos em plena comunhão com Deus. Quando o nosso coração é motivado com um único objetivo: conhecer mais do Senhor. Para, conhecendo mais do Senhor, obedecê-lo melhor. E obedecendo melhor, servi-lo melhor. E servindo melhor, glorificá-lo mais por meio da nossa vida. A alegria do Senhor, que é a nossa força, essa alegria do Senhor não é alegria passageira. Não é alegria ligada a circunstâncias. Não é alegria ligada a momentos, mas é alegria eterna. É alegria constante. É a alegria e a certeza da manifestação da vontade de Deus, que excede toda a capacidade do homem de compreender e de ver as coisas. Deus não é apenas a origem desta alegria, mas é o conteúdo dessa alegria. O povo estava alegre não por causa somente de Deus, mas por causa da presença de Deus, porque a Bíblia afirma que na presença de Deus há plenitude de alegria. A alegria do Senhor. O que é a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força. Quem conhece e desfruta dessa alegria, sabe que por mais adversas e temerosa seja a nossa jornada, nós não temos a mínima vontade e a mínima desejo e disposição para olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Aquele que desfruta da alegria do Senhor e cuja alegria é a sua força, mesmo em meio às adversidades mais intensas, não tem o desejo, não sente saudade do Egito, como sentiu saudade o povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Aquele cuja alegria, cujo Senhor é a sua força, é aquele capaz de enfrentar as adversidades com a disposição de Paulo e Silas, que depois de terem sido presos, açoitados, lançados numa prisão, cantam louvores a Deus durante toda a noite. Quando a alegria do Senhor é a nossa força, nós não tememos nada. É esta alegria que motivou os mártires da igreja. É esta alegria que fez com que John Hus, vendo a sua carne sendo queimada numa fogueira, ao invés de prantear, de lamentar e de transmitir xingamentos àqueles que o queimavam, ele ouvia a sua voz e erguia a sua voz no louvor a Deus, cantando para a glória de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estamos fortalecidos pelo Senhor, nós podemos enfrentar
todas as situações deste mundo, confiados no Senhor. Não chorem, hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A força do Senhor é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é o lugar da nossa paz, é o lugar da nossa tranquilidade, é o lugar do renovar das nossas esperanças, é o lugar de renovar das nossas expectativas. O povo que conhece a Deus, o povo que conhece a palavra de Deus, o povo que se derrama verdadeiramente diante do Senhor e da sua palavra, pode perceber e sentir a força do Senhor e se alegra porque Deus o fortalece. E eu gostaria de terminar essa nossa mensagem nesta noite, queridos, fazendo algumas reflexões para a nossa vida. O tema dominante de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 13, é a leitura da lei de Deus, sua explicação e a consequente resposta do povo. O povo reunido ouviu a lei de Deus, foi ensinado na lei de Deus e respondeu às exigências da lei de Deus. Chama-me muito a atenção no fim do versículo 12, quando diz a palavra de Deus que todo o povo foi-se a comer, a beber e enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O motivo da alegria do povo não é porque ele tinha fartura, não é porque Esdras e Neemias mandou que o povo se alegrasse e festejasse, mas o povo estava feliz porque entendeu a palavra de Deus. E eu queria destacar 3 coisas que eu e você podemos tirar de lições para a nossa vida nesta noite. Primeiro, eu queria destacar que Deus moveu o coração do povo para se reunir-se, para buscar a palavra de Deus. E eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. O desejo do povo era ouvir Deus falar ao coração deles. É interessante que hoje o povo busca resultados, empreende todo o seu esforço para obter coisas, lutam e se desgastam em prol de benefícios pessoais, mas não tem desejo de buscar a palavra de Deus. O povo está morrendo de fome espiritual, mas não busca o alimento. O povo está morrendo de sede e tenta matar a sua sede nos produtos que o mundo oferece. Mas o povo tem tido sede, e muita sede, mas não tem sido sede de Deus. Querem as bênçãos do Deus, mas não querem o Deus que abençoa. Tem tido fome e sede de prosperidade e sucesso, mas não tem tido nem sede nem fome da palavra de Deus. Precisamos ter sede da palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus e desejar a palavra de Deus mais do que o mel, mais do que o ouro e todo o ouro depurado, conforme nos ensina o salmista no Salmo 119. Então, nós precisamos entender que nós precisamos mover o nosso coração no sentido e na direção da palavra de Deus. A segunda coisa que esse texto nos chama a atenção, que todo o povo, homens e mulheres, se reuniram para buscar a palavra de Deus. Nenhum ficou fora. Os pobres, os ricos, os agricultores, os nobres, os reis e os plebeus, homens e mulheres, todos eles estão reunidos e tinham um alvo em comum: ouvir, buscar a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa motivação também. Precisamos ter esse desejo no coração de nos reunir como um só povo, uma só pessoa, para ouvir a palavra de Deus.
Nós muitas vezes nos reunimos para ouvir cantores, nós reunimos para ouvir artistas, homens e pessoas famosas, pregadores conhecidos, nós nos reunimos muitas vezes em torno de eventos, mas nós não temos disposição para nos reunir para simplesmente ouvir e ser ensinado acerca da palavra de Deus. Muitos de nós chegam na igreja às 7h30 e quando dá 8h30 o culto já está demorando demais, eu preciso ir em casa, o tempo já está avançando, porque o nosso desejo é cumprir um ritual, é cumprir uma obrigação. Nós não comparecemos na presença de Deus com o desejo de falar: Senhor, fala o meu coração hoje, Senhor, usa os lábios do teu servo, Senhor, usa a vida do teu servo, Senhor, não me deixa sair da tua casa do jeito que eu entrei. Nós precisamos ter sede da palavra. E desejar todas as vezes que nos reunimos em torno da palavra, ser ensinado pela palavra. Num primeiro momento, queridos, a leitura da palavra produziu tristeza, choro, mas depois ela se transformou em alegria e regozijo. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Quando você se dispõe a buscar a palavra de Deus, quando você se dispõe a ouvir verdadeiramente Deus falar ao teu coração, você vai perceber que a primeira reação é de dor e desapontamento e de vergonha diante de Deus. Mas à medida que você se deixa tratar por essa palavra, à medida que você se deixa ser transformado por essa palavra vai transformando a sua dor em alegria, vai trocando as suas lágrimas por riso, vai trocando o seu sofrimento por júbilo, e então você é a mais das felizes das criaturas, porque a alegria do Senhor invade o teu coração, e a alegria do Senhor se transforma na tua força para vencer todas as circunstâncias desta vida. Precisamos reavivar a nossa fé. Precisamos de uma visitação especial do Espírito Santo. Precisamos experimentar mais do Senhor na nossa vida. Precisamos desejar mais do Senhor na nossa vida. Precisamos deixar de nos contentar com as migalhas e fazermos parte do banquete que Deus quer nos oferecer. Precisamos ter sede do conhecimento de Deus. Precisamos lutar contra a nossa preguiça, contra o nosso cansaço, contra o nosso comodismo, para termos disposição para buscar a palavra de Deus. Aquele povo permaneceu 6 horas ouvindo e entendendo e compreendendo e sendo ensinado na palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos disposição para abrir mão de 1 hora da nossa manhã para participarmos da escola bíblica dominical. Muitas vezes achamos que 1 hora durante a nossa semana para fazer parte dos encontros dos grupos pequenos é tempo demais que nós não podemos dispor. E aí vamos capengando na fé. E aí vamos levando tombo atrás de tombo e não conseguimos permanecer firmes. E a culpa não está em Deus, mas está na disposição do nosso coração, que não se move no desejo de conhecer verdadeiramente a Deus e se deixar ser ensinado na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que você deseje ardentemente ter uma fé viva dentro do teu coração. Que você sinta sede pela palavra de Deus. Que você sinta anseio pela palavra de Deus. Que você seja movido pelo desejo de conhecer e de ser ensinado pela palavra de Deus. E que você possa encontrar na nossa igreja tudo aquilo que ela pode fazer para te conduzir a este conhecimento. Usufrua daquilo que a igreja te oferece para aprimorar o teu conhecimento. E busque toda a orientação que você precisar, porque essa é a missão da igreja, continuar falando da palavra e ensinando a palavra, para que o povo conheça, tenha alegria na palavra e seja fortalecido na alegria que vem do Senhor. Que Deus nos abençoe.